Olá, seja muito bem-vindo à segunda aula do evento online Simplificando o Inglês. Na aula 1, nós vimos os 5 erros que você pode estar cometendo. Aliás, podia, porque depois de vê-los na aula ontem, eu tenho certeza que você já resolveu essa situação, né? Mas, voltando então, 5 erros que você podia estar cometendo e que podiam estar atrapalhando muito o seu aprendizado de inglês. Hoje a gente vai ver 8 bons hábitos, 8 atitudes positivas que você deve cultivar sempre para alavancar os seus estudos e o seu desenvolvimento na sua habilidade de falar inglês ou qualquer outra habilidade que você esteja desenvolvendo. Vamos lá? No topo dessa lista nós temos pense na sua motivação. Diz para mim, o que é que você faria hoje se você falasse inglês? Como é que a sua vida seria diferente? E eu vou dizer para você que realmente se tem uma coisa que abre portas e oportunidades é falar inglês. Para fazer mestrado, precisa falar inglês. Bolsa de estudos no exterior, precisa falar inglês. Uma viagem para diversos lugares do mundo vai ficar muito mais possível se você falar inglês. Um emprego melhor, um salário mais alto, se você falar inglês. Eu vejo às vezes pessoas fazendo uma segunda, uma terceira graduação para ter mais chances no mercado de trabalho e elas ainda não fizeram o investimento de aprender inglês. Falar inglês pode abrir mais portas do que uma nova graduação. Eu conheço diversos casos de pessoas que não têm formação numa área específica, mas por falarem inglês fluentemente, ocupam cargos que, em teoria, exigiam sim aquela formação específica, mas na hora da escolha do candidato, o candidato que falava inglês fluentemente foi escolhido. E aí, pelo fato dele se dedicar para conseguir realizar com competência aquela atividade, ele ganhou o cargo até mesmo na frente de uma pessoa que tinha maior qualificação naquela área. Então, pense o que é que o inglês faria por você hoje na sua vida. Outro ponto importante é você pensar, será que a tua motivação não está pequena? Por exemplo, eu já ouvi muitas vezes pessoas que vieram procurar aula de inglês porque o chefe estava no pé. O chefe falou: olha, se você não aprender inglês, eu não vou te dar aquela promoção, eu vou dar promoção para outra pessoa. Ou então, se você não aprender inglês, você vai dançar em breve. E aí você ficou frustrado, preocupado e irritado com seu chefe, e aí a sua motivação, ela é negativa. A sua motivação é: se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. Mas você está pensando pequeno, porque o mundo é muito maior do que o seu chefe. E o inglês pode te levar a lugares muito mais incríveis e fascinantes do que talvez aquela promoção. Então, pense grande, tenha motivação lá em cima e isso vai te ajudar demais. Por exemplo, talvez você nunca tenha pensado em morar fora e pode ser uma ótima experiência. E não se engane, muita gente hoje em dia pensa em ir para Portugal, por exemplo, porque oferece boas condições de vida e a língua oficial é o português. Mas basta uma rápida pesquisa no YouTube para ver que para conseguir emprego em Portugal, você tem que falar inglês. Outro ponto importante também a ser dito é que existem vagas para todas as profissões. Muita gente costuma achar que para você poder ir para outro país, por exemplo, o Canadá, que é um país que todo ano divulga uma lista imensa com diversos postos de trabalho, muita gente acha que são só profissões muito específicas, por exemplo, da área financeira ou então da área de tecnologia. Mas, na verdade, países como o Canadá, que são países grandes e que precisam de muita mão de obra, eles precisam de profissionais em diversas áreas e com diferentes níveis de formação. Para você ter uma ideia, em novembro de 2016, o site Business Insider divulgou a lista das 10 profissões que mais abriram postos de trabalho no Canadá para imigrantes. E aí, claro, nós tínhamos essas profissões relacionadas à tecnologia, ao mercado financeiro, mas sabe quais eram as duas profissões que estavam no topo da lista? Cozinheiro e supervisor de cozinha. Ou seja, nada a ver com tecnologia e nem com mercado financeiro. Então, isso é só para você ver como tem oportunidades em diversas áreas. E talvez, se você se permitir sonhar mais alto e ter uma motivação maior, você vai ver todo o seu processo de estudo com outros olhos, com muito mais motivação, com uma abordagem muito mais positiva do que aquele chefe que está no seu pé porque você ainda não fala inglês. O segundo ponto é você focar nas regras e não nas exceções.
Como assim? Para tudo que você for aprender, inclusive o inglês, existem várias regras que simplificam muito o aprendizado porque, de alguma forma, generalizam uma série de coisas. Só que com isso você consegue resolver 80% das situações. E aí, tem alguns alunos que ficam muito preocupados com aqueles 20% da exceção, dos casos específicos, e aí com isso acabam não tirando proveito dos 80% que é a regra. Então, num primeiro momento, se você ainda não chegou no ponto de ser fluente, de conseguir se comunicar em inglês com facilidade, com confiança, simplifique o seu discurso. Foque na ideia geral ao invés dos pequenos detalhes. Use as palavras de maior frequência, ao invés de buscar palavras muito específicas que só aparecem aqui e ali em determinadas situações. E, principalmente, não implique com o idioma. Não seja essa pessoa. Don't be that person. Sabe aquela pessoa? Ai, gente, mas em inglês é tudo ao contrário, que negócio esquisito. Ai, quem foi que inventou isso? Nossa, que regra é essa? Ai, inglês é muito difícil, português é muito mais fácil. Gente, português não é mais fácil. Por que que a casa é feminina e o carro é masculino? Essa é só uma das muitas esquisitices que a língua portuguesa tem e que qualquer língua vai ter. Ou seja, não perca seu precioso tempo. Olha só aquelas 5 vezes por semana, meia hora por dia. Você já tem tão pouco tempo para estudar inglês. Perca seu tempo implicando com uma coisa que você não vai poder mudar. Comprando uma briga que já está perdida desde o começo. Então, aproveita tudo que o inglês e o português têm em comum, que vai te facilitar a beça. E olha, é muita coisa que o inglês e o português têm em comum. E aí, fique curioso com relação às diferenças. Isso vai mudar totalmente a tua abordagem do inglês e, sem dúvida, vai mudar drasticamente os seus resultados. O terceiro ponto é: celebre seus sucessos. Celebrate good times, come on. Pararara, pa, 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 para. É isso aí, gente. Celebre seus sucessos. A cada conquista, por menor que seja, celebre. Conseguiu se apresentar em inglês? Celebre. Conseguiu reconhecer na vida real alguma coisa que você aprendeu na aula? Tudo isso é motivo de comemoração. Então, se você se acostumar a celebrar cada pequeno sucesso, a valorizar, isso vai te deixar sempre muito motivado, com aquela sensação de accomplishment, de realização. Porque, como a gente viu, os resultados não vêm de uma hora para outra. Então, a cada momento que você perceber um resultado, por menor que ele seja, celebre e pense que antes você não conseguia fazer aquilo. Então, o fato de que você agora está conseguindo é o resultado do seu esforço, é o resultado do seu investimento e isso merece uma comemoração. O quarto passo é decisivo e fundamental. Revise os conteúdos estudados. Por exemplo, digamos que você tem o ótimo hábito de estudar com a série Aprenda Inglês com Música. Saiu a aula, você assiste a aula uma vez inteira. Isso é uma introdução ao conteúdo, não é o seu estudo completo. Dali, você deve ouvir a música, assiste a aula de novo, ouve a música mais uma vez, e aí, nesse processo, você está buscando fazer uma transferência de um para o outro, ou seja, reconhecer na música os pontos estudados em aula e, quando tiver assistindo a aula, ouvir a música naquele trecho, lembrar da música. E aí sim, você começa a construir conhecimento de fato em cima daquele material que você está estudando. Se você estiver estudando com texto, por exemplo, selecione um trecho do texto, ou se o texto for pequeno, o texto todo, e repita várias vezes. Pode ser inclusive em dias diferentes, como você tem um cronograma de estudo diariamente, no outro dia você volta no texto e estuda mais um pouquinho. Se você estiver estudando com um seriado ou filme, eu recomendo muito que você estude com uma cena, um trecho, porque senão vai ficar inviável você repetir várias vezes. Então, pega aquele trecho e repete várias vezes. E lembrem de praticar ativamente e principalmente falar. Se você quer falar inglês, você tem que falar inglês. E aí pense que falar inglês não é só conversar, não é só falar das suas ideias. Se você está lendo um texto em voz alta, você está falando.
Pega essa cena desse seriado e decora o script como se você fosse fazer um teste para o teatro. Imagina que você vai fazer aquele personagem e aí tenta decorar aquela fala com a mesma entonação, com o mesmo sotaque. Isso é super divertido, você pode fazer na frente do espelho, você pode gravar. Vamos lá? Gravando. E você vai estar praticando ativamente, assim como com a música. O que eu sempre falo? Cante a música. Uma sessão de estudos onde você não pratica ativamente não é uma boa sessão de estudos. E um diferencial muito importante. Será que você sabe qual é a diferença entre uma sessão de estudo e ter contato com o inglês? Quando você está assistindo um filme em inglês, ouvindo uma música, você não está necessariamente fazendo uma sessão de estudo. Você está tendo contato com o inglês. Lembra que uma sessão de estudo é quando você tem aquele plano de ação, você tem um material selecionado, esse material apresenta um objetivo a ser alcançado e aí você para alcançar aquele objetivo. Ok? Contato com o inglês é algo que você pode ter o máximo possível, o dia inteiro, se você se cerca de inglês nos seus dispositivos, ouvindo música, assistindo filme, mas não confunda isso com estudar. E aí, o número 5 tem tudo a ver com isso que a gente falou agora, porque ele tem a ver com contato com o inglês e nada a ver com estudo. É o seguinte: usar o inglês como meio e não como fim. Como assim? O inglês é um objetivo para você porque você quer aprender inglês. Mas através do inglês tem uma porção de outras coisas que você também pode aprender. Ou até mesmo desenvolver um hobby que você já tenha. Pensa em hobbies e interesses que você já tem. Jardinagem, carpintaria, moda, maquiagem, música. Pois é, para todas essas coisas e muito mais, tem tutoriais no YouTube feitos em inglês por nativos e não nativos, o que te dá uma variedade imensa de sotaque. Te põe em contato com pessoas de todo lugar do mundo, ensinando algo que você gosta, que não é o inglês. O inglês fica sendo apenas um meio. E uma coisa muito interessante é que você tem um suporte visual. Então pensa só, se você já tem familiaridade com aquele tópico, com mais o suporte visual de ver a pessoa fazendo aquilo passo a passo, o áudio vai ser simplesmente um complemento. Chega uma hora que você nem percebe mais que você está ouvindo em inglês, porque você não está preocupado em entender. Você está tão distraído com aquele áudio, você está aprendendo a fazer aquilo, e aí o inglês fica ali como o famoso listening passivo, que é quando você está sendo exposto àquele conteúdo, só que você não está fazendo um esforço para entender. E isso é muito bom. Eu tenho certeza que você vai conseguir acrescentar muito mais tempo de contato com o inglês de maneira produtiva na sua vida, porque você vai estar produzindo em outras áreas que são seus hobbies ou quem sabe até mesmo a sua profissão. E sem dúvida você vai colher muitos benefícios com o inglês, melhorando a sua familiaridade com o idioma em diferentes sotaques, em diferentes contextos, o que é muito bacana. O sexto ponto é se conheça. Ninguém melhor do que você para saber o que funciona e o que não funciona como tática de aprendizagem. Provavelmente você já ouviu alguém dizer: não faça lista de nada, não memorize lista, porque lista não serve para nada, você vai esquecer tudo, não vai conseguir memorizar. Se você é uma pessoa que sempre fez listas e que adora fazer lista e que a lista funciona para você, você memoriza tudo que está na lista, ora, faça as suas listas. Outro exemplo, flashcards, aqueles cartões para você fazer repetição, que ajudam muito no processo de memorização. Se você odeia flashcards, você foge de uma sessão de estudo para não ter que fazer flashcards, não faça flashcards, porque eles não vão funcionar para você. Ou seja, é claro que você quer colocar no seu dia a dia os hábitos que são comprovadamente positivos, mas você precisa também personalizar isso e usar as coisas com as quais você se identifica. Se aquilo não tem nada a ver com você, não fique forçando a barra. Seja criativo, invente outros métodos e você acaba transferindo para outras áreas. Ou seja, hoje você está usando isso para aprender inglês, amanhã pode ser um outro idioma ou uma habilidade totalmente diferente. Então você só tem a ganhar com a personalização do seu método de estudo.
Outro ponto também a ser personalizado é o conteúdo do seu estudo. Por exemplo, vocabulário. Vocabulário é algo que deve ser personalizado sempre. Por quê? Porque a menos que você trabalhe num zoológico ou seja veterinário, você não quer saber o nome de 50 animais em inglês. O tempo que você vai gastar para tentar memorizar isso, você podia estar memorizando outras coisas que vão ser muito mais importantes na sua área, na área onde você tem necessidade de falar inglês. Outro exemplo, se você é um designer de interiores, um artista gráfico, um pintor, com certeza você conhece mais cores do que eu, em português mesmo. E aí, provavelmente, esse vocabulário vai ser importante para você em inglês. Então, vá personalizando seu vocabulário. Não fique se expondo a uma quantidade muito grande de palavras em cada categoria, quando provavelmente você não vai usá-las. Vá montando o seu vocabulário de acordo com a sua necessidade e com as suas áreas de interesse. O número 7 é faça conexões. Busque pessoas que têm esse mesmo interesse que você e se conecte com elas, para que você troque informações, para que você perceba que não é só você que tem uma dúvida. Eu tive a experiência de ter alunos particulares se juntando ao curso intensivo. E essa foi a primeira coisa que eu ouvi deles após o início das aulas, que foi muito legal participar do grupo, porque eles perceberam que não era só eles que tinham determinada dúvida, não era só eles que não sabiam determinada coisa, e até mesmo que ele não sabia que tinha aquela dúvida, mas que ao ver o colega perguntando, ele percebeu que também não sabia aquilo. Então, essa troca de experiência com outras pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que você é muito positiva. E além disso, é muito motivador. Porque, claro, em algum momento você vai estar um pouco mais cansado, um pouco mais desanimado, e aí o fato de você fazer parte de um coletivo e tá todo mundo ali diariamente seguindo em frente para realizar esse objetivo, vai te ajudar muito a conseguir manter a sua meta de estudar todo dia para conseguir falar inglês. E o oitavo ponto, divirta-se, divirta-se, divirta-se até mesmo com seus erros, divirta-se até mesmo com seus micos. Aliás, quem é que nunca pagou um mico? Micos já são uma parte natural do processo de comunicação, principalmente quando a gente fala de trocas culturais, que é o que você faz quando você usa outro idioma. Para que você vai falar inglês? Para falar com uma pessoa de outro país, de outra cultura. Então, naturalmente, no meio dessa troca cultural, vai acontecer algum mico, vai acontecer alguma gafe, como acontece em português. Se você já viajou para outra região do país, é quase certo que você já pagou um mico de chamar um objeto ou uma comida por um nome diferente. Por exemplo, o pãozinho de todo dia. Aqui no Rio de Janeiro, a gente chama de pão francês. Eu já pedi pão francês em outros lugares do país e a pessoa não sabia o que era e falou: Nossa, mas é o pãozinho comum? Ah, você falou francês, eu achava que era uma coisa assim, né? Chique, francês. Não. Ah, é pão de sal? Ah, tá, porque é pão francês, é pão de sal. Ou então, amigos que eu tenho, vários amigos gaúchos aqui no Rio, e tiveram a experiência de chegar na padaria pedindo um cacetinho e foram olhados com muito estranhamento, porque não existe cacetinho aqui no Rio, é pão francês. E isso, gente, é muito divertido. Você tem que ter essas histórias para contar depois. Então não fique preocupado em saber todos os nomes de uma determinada coisa para que você possa ir para qualquer lugar do mundo e acertar aquele nome. Não, você sempre pode perguntar de novo, você pode apontar, você pode desenhar, você pode tirar uma foto. O processo de comunicação é muito rico, ele vai muito além das palavras. Então, é claro, faça a sua pesquisa. Se você vai para um lugar específico, é claro que você quer personalizar o seu conteúdo para aquele objetivo daquele momento. Mas não fique preocupado, divirta-se com essa pesquisa, fique curioso ao descobrir as diferenças e caso aconteça um mico, caso aconteça uma gafe, duas coisas eu te garanto. Primeiro, você nunca mais vai errar aquilo de novo. E segundo, você vai ter história para contar. Então, have fun, divirta-se. Bom, agora é hora de você fazer uma autoavaliação e pensar quais dessas atitudes e hábitos você já
faz no seu dia a dia. E se você ainda não faz, eu te convido a experimentar, que eu tenho certeza que você vai ver a diferença. Não vá embora sem deixar seu comentário. Eu quero saber com o que é que você está se identificando, quais desses hábitos você já pratica, que experiências que você quer compartilhar com essa comunidade de pessoas que estudam inglês. Então, não vá embora sem deixar seu relato aí nos comentários. Muito obrigada pela sua presença and I'll see you tomorrow. Bye bye! Olá, eu vim aqui hoje falar sobre a Teacher Milena. Eu a conheci no Aprenda Inglês com Música e eu adorei a metodologia dela. Fiquei super empolgada, ouvindo sempre. E aí ela fez a propaganda do curso intensivo de janeiro e eu não sabia o que esperar. Ela falou, aprenda inglês básico em um mês e eu não entendi como, mas vamos lá, vamos tentar. Tinha adorado a série, né? Então resolvi arriscar no escuro e eu simplesmente amei. A metodologia que ela usa é uma metodologia de associação muito legal, de uma forma diferente, como eu nunca tinha visto, e eu fiz já milhares de cursos de inglês, anos da minha vida, e sempre fiquei travada na hora de falar. E a forma com que ela explicou coisas que teoricamente eu já sabia, só que ela explicou de uma forma muito natural e que eu não precisei ficar pensando no que eu ia falar, as coisas saíam mais naturalmente. E aí eu me apaixonei. Todo dia eu chegava em casa super empolgada para poder participar da aula. A aula é diária, né? E é muito, muito, muito legal. É gravada, então você pode depois assistir de novo e repetir de novo e treinar mais. Então vale muito a pena. Aí em fevereiro eu tô fazendo curso de conversação com ela e com a turma, que muitos são os mesmos de janeiro, que todo mundo gostou bastante. E é uma outra metodologia, mas que também é muito legal e que a gente fala uma metodologia ativa e a gente pratica sem ter vergonha, mesmo se errar. Ela é muito delicada na hora de corrigir e deixa a gente muito à vontade. E tô fazendo aula particular com ela também. E que é uma outra forma também, ela é genial, porque ela consegue fazer coisas diferentes de uma forma que prende a nossa atenção e de uma forma muito agradável. Eu realmente, pela primeira vez na vida, estou estudando inglês com prazer e eu devo isso à Teacher Milena.